Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez ao vivo na página da Casa de João, irmão Francisco, dando continuidade a esse projeto nosso de levar fé, esperança e conhecimento às pessoas nesse momento terrível que a humanidade passa, né? E a gente hoje tem o prazer, o grato prazer de apresentar alguém que vai falar para nós de um assunto extremamente interessante, que é o nosso amigo César de Souza Machado. Muito prazer, seja bem-vindo. Queria ter lhe conhecido há uns 10 anos atrás, para a gente fazer essa caminhada juntos, mas nunca é tarde para começar, né? É um Com assunto muito certeza, bacana. com certeza, é um prazer estar aqui com você e com todos os seus companheiros, colegas aí da Casa João Irmão Francisco, né, que fica aí em Fortaleza, Ceará. Na verdade, é no Eusébio, né? Região metropolitana de Fortaleza. Perfeito. Tá certo. Região metropolitana de Fortaleza, né? Já fui em Fortaleza algumas vezes, né? Então, é uma cidade muito interessante, tem um pessoal aí muito bom, né? Um povo muito legal, acolhedor. Mas Sinta-se convidado, sinta-se convidado a quando vier para cá, ficar aqui na nossa casa, que tem, não é lá aquelas mansões, não, mas tem alpendre aqui, tem rede para todo mundo, apoio de rede para todo mundo. muito bem, Tranquilo com aqui. certeza irei visitá-los, com certeza. Aqui é a casa de E, Jesus. e também, acredito, talvez tenhamos também outras pessoas, né, que estejam aqui presentes. Então, para essas pessoas que estão presentes, você podia falar alguma coisa sobre a casa, né? A casa é uma casa espírita, é espiritualista. Você pode falar alguma coisa, Wilton? Acho que é interessante para quem não está aqui, que não conhece, né, o seu espaço. Pronto. O Grupo Espírita Casa de João Irmão Francisco, é, como o nome diz, é um grupo de amigos que se reúnem para a prática do bem e busca do conhecimento. Praticamos a doutrina espírita, mas praticamos a doutrina espírita como ela é, livre dos preconceitos, dos atavismos, daquela disciplina militarizada. Aqui nós não temos preconceito nenhum e trabalhamos com todos aqueles que quiserem se juntar a nós na prática do bem, e aqueles que quiserem se juntar a nós atrás de fazer alguma coisa que não seja do bem, nós temos o maior prazer em receber para tentar ajudar. Né? Faz parte da nossa atividade. Eu costumo dizer que a casa de João, irmão Francisco, é a casa de todos nós, independente de credo, religião, cor, sexo, preferência. Aqui nós aceitamos a família humanidade. E temos o prazer de ter mais um companheiro agora, que é você aqui, que vai nos falar tão bem desse assunto. Nós já temos aqui bastante pessoas aqui, né? Nós temos o Gilvan, o Robson, o Olivar, o Albert, o João Alexandre e a Joseíla também, uma grande amiga lá de Tapipoca, que é uma cidade aqui do interior do Ceará, que tem os três climas, é serra, mar e sertão. Pense que Que legal. paraíso. E o bom Muito é que ela tem uma fazenda que o nome é Sonho Meu. É Sonho Meu mesmo. E sonho dela, lógico, né? legal. Meu amigo, então é o seguinte, como é que funciona? Eu vou fazer uma prece inicial para a Muito gente bem. iniciar a atividade, né? Aí você assume, eu fico aqui na retaguarda, alguma situação que precise de intervenção no sentido de mostrar algum comentário, eu coloco em destaque aqui. Você fala à vontade, sem censura, à vontade. No final, quando você achar que está na hora de parar, a gente abre o espaço para você responder as perguntas ou falar sobre os comentários. Muito bem. Ok? Muito bem. Muito obrigado pela sua disposição. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente entabule uma conversa, porque eu sou praticante, estudo não tanto quanto gostaria e pratico a minha mediunidade exatamente a que eu gosto e que pratico mais gosto, é exatamente a saída do corpo.
Inclusive, a gente tem algumas histórias que depois a gente conversa no particular. Então, vou pedir a você só que me permita fazer a prece inicial para a Vou gente... acompanhar. Ok? Bom Jesus, querido mestre, divino irmão, nos colocamos mais uma vez à disposição dos nossos amigos espirituais, os mentores desta casa, os amparadores que nos acompanham em todas as atividades cristãs, para buscar a compreensão de como nós podemos praticar esse fenômeno natural e tão maravilhoso que é o desdobramento, a viagem astral, as experiências fora do corpo. O nome pouco importa. O que importa de verdade é a intenção, o prazer e o amor de se praticar esta capacidade orgânica de todos nós. Permita, meu bom Jesus, que o nosso irmão que vai falar por nós seja amparado por bons espíritos, intuindo, mostrando-lhe os caminhos a seguir, de forma que nós, leigos no assunto, consigamos apreender o máximo possível deste manjar que ele vai colocar para nós agora. Muito obrigado, Jesus. Que Deus abençoe a todos aqui presentes. Que assim seja. Meu irmão, a casa é sua. Fique à vontade. Muito bem, então, de praxe, eu vou começar a fazer uma breve apresentação da minha pessoa para quem não me conhece. Meu nome é Pedro de Souza Machado, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em 64, moro em Brasília desde 1988. Bom, o que eu faço da vida, né? Eu sou analista de TI, professor universitário, eu sempre trabalhei na área de TI, mesmo quando essa palavra não existia, desde 1984, trabalho nessa área, né, estou quase me aposentando, e então, enfim, eu trabalho, tenho uma vida normal, né, casado, tenho filhos, duas cachorrinhas, certo? E agora, além de ter uma vida convencional, né, desde 1979, eu venho estudando as questões do psiquismo, né? E para quem não conhece, poderia chamar de espiritualidade ou mediunidade. São sinônimos, né? São coisas, até certo ponto, sinônimos, né? Psiquismo, mediunidade, estudo da consciência. Então, desde 1979, eu venho me interessando pelo assunto e estudando. No início, eu só estudava, né? Cheguei ao espiritismo, né? Porque o som está meio abafado. Quando É mesmo? você fica sozinho, quando eu estou aqui, melhora. Olha aí como é boa. Eu vou sair de novo para ver se resolveu, tá bom? Porque Muito o som bem. ficou um pouco abafado. Vamos lá. Então, passei pelo espiritismo, né, lá no Rio de Janeiro, e nessa fase espírita eu estudava, passei por algumas experiências, poucas. Quando eu vim para Brasília, aí efetivamente eu me envolvi mais com essas áreas, fui conheci a conscienciologia, que na época chamava-se apenas projeciologia, que era justamente uma ciência criada pelo Valdo Vieira, um médium brasileiro, com o objetivo de estudar as projeções conscientes. Então, no início da década de 90, né, eu me interessei tanto pelo assunto que eu me tornei voluntário, depois professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, fui professor, fui gerente aqui do IPC em Brasília. Depois eu acabei me afastando por muitos anos aí, porque tive que seguir aí, comecei questões profissionais, fui fazer um mestrado, e aí eu tive que me afastar desse voluntariado no IPC. Depois disso, eu continuei estudando as projeções, né, praticando também, né, e
Em anos recentes, eu tenho escrito alguns livros, inclusive um livro que eu escrevi, né, esse daqui, o primeiro livro que eu escrevi, Experiências Fora do Corpo, né, justamente sobre esse assunto, né? E escrevi alguns outros livros e pretendo me dedicar cada vez mais, quando eu me aposentar efetivamente, né? Por enquanto eu só estou na preparação, né? Escrevendo livros, fazendo sites, canais na internet, blogs, tenho uma coleção de e-books chamada Elucidando, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês uma apresentação que basicamente eu extraí do e-book dessa coleção, o e-book Elucidando as Experiências Fora do Corpo. É uma coleção de e-books gratuita que você pode baixar da internet. Vocês podem baixar da internet pelo site que vai ser indicado aqui no final da apresentação. Tem uma apresentação aqui pequena, 20 e poucos slides, vou tentar ser bem rápido, né, para abrir espaço depois para as perguntas. Mas então, qual é o meu envolvimento, né, com a projeção da consciência, né? Um pouquinho antes de fazer a apresentação já está aqui, né? Mas então, qual é o meu envolvimento com a projeção da consciência? Bom, sob a perspectiva dessa vida, né, tudo começa em 1968, quando eu tinha uns 3 anos de idade, e 67, mais ou menos, 67, eu tinha 3 anos de idade, e eu tive uma projeção semiconsciente na época. Eu estava deitado na cama lá da minha mãe, a gente estava dormindo, não era de noite, era de dia, ela deitou um pouco descansado, deitei ele do lado dela, e eu tive uma projeção, né, em que eu saía fora do corpo ali, e eu puxava, por exemplo, eu puxava meu braço fora, via o meu braço semi-transparente, certo? E havia uma espécie de uma aura energética, né, ao meu redor. Então, apesar de ser uma experiência muito rápida, muito simples, mas inclusive a memória mais antiga que eu tenho dessa vida, né, eu lembro dos detalhes do quarto, da colcha da cama, né, mas marcou muito, certo? E me deu aquela noção de que nós teríamos um corpo, pelo menos um corpo, né, mais sutil do que esse. Mais tarde, quando eu tomei contato com as questões aí do praxismo, isso veio a ser uma experiência que já vinha assim, mostrando, né, norteando, olha, o caminho é isso aqui existe, de fato, eu já tive essa experiência, né? E quando eu comecei a frequentar o movimento espírita nos anos 80, eu tinha interesse nessa questão, né? Kardec, né, falava lá sobre a questão da emancipação da alma, né? O André Luiz falava também sobre o fenômeno da projeção dos seus livros, lá da sua série de livros, né? E tinha alguns colegas que comigo, né, também tinham interesse no assunto. Mas foi só realmente quando eu mudei para Brasília que eu conheci a Conscienciologia e também aconteceu uma coisa interessante. Antes de conhecer a Conscienciologia, assim que eu mudei para Brasília, 15 dias depois eu comecei a ter projeções lúcidas, como no Rio de Janeiro eu não tinha. No Rio de Janeiro, onde eu morava, eu só tinha projeções semiconscientes. Quando eu vim para Brasília, 15 dias depois, comecei a ter projeções conscientes. Os amparadores vinham, me tiravam fora do corpo, né? Parece que foi uma coisa assim programada, né? Eu tinha que mudar para Brasília para que essa fase começasse. Aparentemente, pelo que eu pude levantar, essa era uma coisa que foi programada antes de eu nascer, daquilo que a gente chama de curso intermissivo, né? Que é um curso preparatório para essa existência. Então, depois, com essas projeções lúcidas, aí vamos correr atrás disso agora com mais seriedade, né? Porque até então eu conheci o assunto superficialmente. Comecei a ler livros, li o livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, e daí eu cheguei na Conscienciologia. E então fui me envolvendo, né? E esse envolvimento chegou a um ponto tal que eu comecei a ministrar aulas sobre o assunto. Até hoje eu ministro palestras, né, sobre esse assunto, projeção da consciência, e também escrevi esse livro, Experiências Fora do Corpo. Há mais livros para que eu escreva nessa área de projeção, estou trabalhando neles, futuramente eles serão publicados, vários outros livros nessa área de projeção consciente.
Bom, então basicamente é isso, né? Vamos então para a apresentação. Essa apresentação, como eu falei para vocês, é baseada no e-book Elucidando as Experiências Fora do Corpo, um e-book pequeno, 30 e poucas páginas, né? Mas que resume bem o assunto. Então vamos lá, né? Vamos avançar um pouquinho. Experiência fora do corpo, sinônimos, né? Desdobramento é um termo muito usado no espiritismo, tem gente no espiritismo que detesta esse termo, né? Mas ele vem sendo usado aí desde o início do século, é um termo que surgiu aí na época dos metapsiquistas, que eram cientistas que existiam aí no início do século XX, e que o espiritismo, pelo menos no Brasil, né, foi muito influenciado por eles. OBE, Out of the Body Experience, que é o termo em inglês, cuja tradução é experiência fora do corpo. Projeção astral, projeção da consciência, viagem astral, viagem da alma. Esses são os termos mais conhecidos aqui no Brasil, mas existem dezenas e dezenas de outros termos, dependendo da cultura, né? Porque esse fenômeno de experiência fora do corpo ocorre em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, sempre ocorreram, né? Então, há muitos termos para designá-los, né? Um termo também que é usado, que de certa forma é sinônimo, é o sonho lúcido, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas então vamos avançar para o próximo slide. Então, vejam, dentro de uma abordagem que eu estou desenvolvendo, né, nós temos vários tipos de autores, né? Tem aqueles autores que simplesmente copiam outros, e tem aqueles outros que só relatam suas experiências. Eu, baseado nos meus estudos e experiências, eu estou tentando desenvolver uma abordagem minha mesmo. Então, dentro dessa minha abordagem, dentro do meu entendimento, eu coloco hoje três vetores que são importantes, três vetores de estudo e de prática para todas as pessoas que querem levar a sério a questão do parapsiquismo, que são a experiência fora do corpo, ou EF6, né, como está aí, as bioenergias e as existências passadas. Sem esses três vetores, uma pessoa que queira efetivamente se aprofundar na questão do parapsiquismo, ou da espiritualidade, ou da mediunidade, como vocês preferirem chamar, ela vai ficar com algum tipo de buraco, de gap no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, e também na sua possibilidade de entendimento com relação ao papel que ela mesma cumpre aqui nessa vida. Então, para que a gente cumpra uma missão que nós temos aqui, que nós venhamos a ter aqui na Terra, nós precisamos saber de onde nós viemos e o que estávamos fazendo, seja lá onde for, o que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui, e alguma coisa de para onde a gente vai depois disso. Então, sem você atacar esses três vetores, que são as projeções conscientes, para você expandir a sua capacidade de entendimento da realidade onde você está. Sem as bioenergias, o controle das bioenergias, para você poder entender os fenômenos que ocorrem com você, desenvolver seu parapsiquismo, se defender de ataques extrafísicos, e sem o conhecimento das suas existências passadas, o que você fez no passado de bom, o que você fez no passado que não foi tão bom assim e que precisa ser consertado, né? Sem essas diversas áreas do conhecimento somadas ao seu entendimento atual, fica muito difícil de você fazer um trabalho parapsíquico com lucidez, um trabalho mediúnico, um trabalho espiritualista com uma lucidez maior. Certo? Com esses conhecimentos, com essas experiências, porque não basta estudar, nós temos que ir atrás disso, e é perfeitamente possível você ter projeções conscientes, trabalhar com bioenergias e conhecer as suas vidas passadas. Uma das maneiras, por exemplo, é através da projeção consciente. Nós então podemos ter mais chances de cumprir aquilo que a gente chama de missão pessoal ou programação existencial. Bem, então, vejamos só. A projeção da consciência é um fenômeno
conhecido há milhares de anos, né? Nós temos aqui uma figura do livro O Segredo da Flor Dourada, né, que mostra um chinês meditando e, durante o processo de meditação, ele está saindo fora do corpo. É o que o desenho tenta mostrar. Esse livro ele é do século XVI, XVII, aproximadamente, mas acredita-se que a versão original dele é muito mais antiga do que isso. Vamos passar para o próximo slide. Aqui uma figura mais recente, né, de 1808, a alma deixando o corpo, uma gravura alemã, e mostrando que o fenômeno é conhecido há muito tempo, né? Mas antigamente as pessoas conheciam muito, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a esse tipo de informação para tratar o fenômeno como uma coisa séria, objetiva. A maior parte das pessoas, quando tinha alguma experiência projetiva, achava que era uma alucinação, ou então algum fenômeno milagroso, levavam isso sempre para o campo do misticismo. Vamos para o próximo slide. Aqui temos um quadro muito bonito, né? O Voo da Alma, né? É um óleo de um artista, Louis Janot, né? Do século XIX, e que mostra duas pessoas voando, né? Então, sonhos que as pessoas tenham, em que elas estejam voando com muita nitidez, provavelmente não são sonhos, são aquilo que nós chamamos de projeções ou experiências fora do corpo semiconscientes, ou seja, a pessoa está fora do corpo, mas ela não está totalmente lúcida. Então, depois, quando ela desperta, ela acha, eu tive um sonho, que eu estava voando, eu vi a paisagem lá embaixo, mas, na realidade, aquilo ali, ela estava, de fato, fora do corpo, estava voando, isso é fácil de se fazer, né, na dimensão extrafísica, mas ela não se conscientizou na hora, nem depois, né, de que ela estava, na realidade, projetada fora do corpo físico. Para o próximo slide. Nesse slide, nós temos a representação dos corpos da consciência. Eu utilizo a nomenclatura aí os termos da conscienciologia, né? E alguns deles advêm do espiritismo e de outras linhas aí espiritualistas, e outros foram criados pela própria conscienciologia. Nós temos aqui, então, nessa figura, a pessoa, uma mulher deitada, né? E quando ela está deitada, nós temos o quê? O corpo físico dela, ou soma, projetando-se para fora do soma, né? Ela está saindo do corpo físico, usando um corpo mais sutil, o psicossoma. O psicossoma, ele está ligado ao corpo físico através de um cordão energético, que nós chamamos de cordão de prata, o nome poético, né? Foi dado há muito tempo, cordão de prata. Esse cordão de prata, ele é constituído pelas energias do energossoma, que é um corpo energético que une o psicossoma, que é o corpo espiritual. O psicossoma seria o perispírito aí do espiritismo, né? E então ele é ligado ao corpo físico pelo energossoma, que também é chamado de duplo etérico, corpo bioplásmico e outros nomes mais. Então, uma parte das projeções ocorrem com esse corpo psicossoma. Vejam que quem se projeta, a pessoa em si, nós chamamos de a pessoa de consciência, na conscienciologia, mas você pode chamar a consciência de espírito, alma, self, tá? O eu, certo? A alma, né? Então, quem se projeta é o espírito, é a consciência. Então, por exemplo, eu sou a consciência, vocês também são. Então, quando vocês se projetam, é você, consciência, Wilton, é você, consciência José, é você, consciência Carlos, que está se projetando. E aí você sai do corpo físico usando um corpo mais sutil, feito de matéria extrafísica, que é o psicossoma. Essa matéria extrafísica é muito sutil, ela não consegue interagir direto com a matéria, por isso que existe o energossoma, para possibilitar que essa matéria do psicossoma possa interagir com o corpo físico. Bom, além do psicossoma, existem vários outros corpos mais sutis. E na conscienciologia, nós simplificamos todos os corpos e chamamos de mental soma. Então, assim, nós não conhecemos muito esses corpos mais sutis, porque
são poucas as informações que nós temos sobre eles. Poucas pessoas têm projeções de mental soma ou de corpo mental, né, consequentemente, nós não temos muitas informações. Mas, então, nós podemos distinguir claramente as características desses corpos: soma, energossoma, psicossoma, e isso que a gente chama de mental soma. Mas, a partir do psicossoma, fica mais difícil esse entendimento. Então, é necessário muito mais projeções, muito mais estudo para a gente poder destrinchar o que acontece de fato aí. Quantos corpos a mais nós temos? Inclusive, isso faz me lembrar, teve um dia que não faz muito tempo, não, faz uns 2 anos, né? Eu encontrei um amparador muito bem vestido, assim, fora do corpo, né? Numa projeção, pintoso, bonito, né? Aí eu olhei assim, poxa, esse cara aí tem uma cara tão boa, né? Ele deve ser um cara muito esperto. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Aí cheguei perto dele, né? E perguntei para ele assim: escuta, eu queria fazer uma pergunta para você. Aí ele fez aquela cara assim de pronto, lá vem, né? Lá vem, vamos ver o que é. Tá, tudo bem, pode fazer a pergunta. Então eu perguntei: vem cá, nós temos 7 corpos mesmo? Por que 7 corpos, né? Segundo aí as filosofias orientais, vem lá da Índia, né? Eles acreditam que nós temos 7 corpos, né? Então eu perguntei isso, aí ele falou: não, é por aí mesmo, é por aí mesmo, né? Um pouco aliviado, assim, né? Porque ele pensou que eu ia fazer alguma pergunta mais complicada de se responder, né? De vez em quando eu faço as perguntas mais complicadas para os amparadores, né? Uma mais complicada que eu fiz foi depois disso, né? Cheguei assim, numa outra ocasião, vi um outro amparador assim, parecia ser esperto, né? Poxa, esse cara aí parece ser esperto, né? Vou fazer uma pergunta para ele. Escuta, eu queria te fazer uma pergunta. Ele: não, pois não, o que é? Eu queria que você me explicasse a natureza da matéria extrafísica. Aí ele olhou para mim assim: é, vem cá, você já requisitou esse tipo de informação? Não, pois é, então você requisita isso daí, certo? Requisita isso daí. Aí, quer dizer, eu acho que a pergunta é muito complexa para ser explicada, né? Até por eles. Mesmo que eles tenham uma explicação para dar, assim, não adianta ele dar uma explicação que eu não vou entender, né? Então, estou esperando futuramente ter alguma explicação melhor sobre essa questão da matéria extrafísica para poder entender melhor e talvez até, quem sabe, registrar num artigo, num livro, algo nesse sentido. Mas então, só para finalizar esse slide, né? Esse conjunto aqui, vocês vejam que nós temos muitos elementos, né? Então, a gente simplifica isso na conscienciologia, chamando isso de holossoma, né? Quer dizer, holo quer dizer todo, né? Soma e corpo. Então, holossoma é o conjunto de todos os corpos da consciência. Então, essa estrutura holossomática dos corpos da consciência, né? Muito bem, vamos avançar aí para o próximo slide. E aqui nós vemos também a pessoa, né, uma outra figura que está no livro, né, a pessoa saindo fora do corpo, né, e o cordão de prata formando, né, a partir do energossoma, que é esse corpo de energias. Vamos avançar. Bom, existe uma coisa chamada ciclo projetivo. O ciclo projetivo são as fases da projeção consciente, né? São 5 fases, né? Tudo começa com a fase da preparação da projeção, né, que vocês vão ver aqui na vigília física anterior. Né? A vigília física anterior é quando a pessoa está se preparando para se projetar, ela está lendo algum livro sobre projeção, né, tem um bonequinho ali lendo. A ideia é essa. Assim que a pessoa, então, usa uma técnica projetiva, vai dormir, tem uma projeção, então tem a fase da exteriorização da consciência, tem um bonequinho ali representando a saída fora do corpo. Depois da exteriorização da consciência, tem a fase extrafísica da consciência, quando ela se manifesta fora do corpo, na dimensão extrafísica, esse círculo aí do meio, né? Depois nós temos a fase da reinteriorização, quando a consciência volta ao corpo físico, e por fim a última fase, que é a fase da vigília física posterior, quando a consciência voltou para o corpo e rememora a experiência e pode registrá-la. São 5 fases. Agora vocês vejam que tem os traços pontilhados. Esses traços pontilhados pretendem indicar o quê?
Não é obrigatório que a pessoa passe pelas 5 fases. Na realidade, passar pelas 5 fases sequencialmente é até mais raro, mais difícil. O mais comum é que a pessoa, por exemplo, ela da vigília física anterior, ela vá, por exemplo, para a fase extrafísica e dali ela já retorna para o corpo e nem vê a reinteriorização nem a saída do corpo. São 2 fases difíceis da pessoa ter lucidez para presenciar a saída do corpo e o retorno ao corpo. Geralmente, essas fases a pessoa perde, né? Quando ela consegue passar pelas 5 fases, ela tem a chamada projeção da consciência contínua. Ela passa pelas 5 fases, volta ao corpo e lembra de tudo, da saída do corpo, da fase extrafísica e do retorno. Quando ela tem isso, é chamada projeção de consciência contínua. Não é todo projetor que já teve projeções assim. Eu já tive algumas projeções assim, atualmente, mas isso foi bem mais no início, né, que tinha muita projeção assistida, os operadores queriam que eu visse, né, o processo todo. Atualmente, a maior parte das minhas projeções ocorrem com eu despertando na dimensão extrafísica e depois eu volto para o corpo tão rapidamente que não dá para ver nada. Muito bem, vamos avançar então. Bom, aí nós temos vários tipos de projeção, né? A quantidade de projeções, tipos diferentes, é muito grande, né? Mas aí eu fiz um quadro aqui que simplifica um pouco os tipos de projeções existentes. Nós temos a projeção que pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então, veja, é, todas as pessoas, sem exceção, têm projeções, experiências fora do corpo, inconscientes. Ou seja, na hora que a pessoa vai dormir, ela dorme e sai fora do corpo. Isso acontece com todo mundo. Por quê? É uma questão parafisiológica. A pessoa precisa sair fora do corpo como parte do processo do equilíbrio da sua parafisiologia. Durante essa saída fora do corpo, o corpo se regenera, a pessoa descansa também, a mente dela, e depois ela retorna para o corpo e não percebe nada, que teve alguma experiência diferente. Nessa condição, ela pode ter sonho, ela pode ter pesadelo, ela pode rememorar esses sonhos ou não, certo? Todo mundo tem essa experiência. Lá na obra de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, ele fala lá sobre o estado da emancipação da alma, e lá ele já explicava, o livro de 1857, né, lá ele já explicava que havia projeção da consciência, que ele chamava de estado de emancipação da alma, e os espíritos também explicavam por que é que ele tinha que acontecer, né? Que é justamente faz parte do processo de regeneração do corpo humano, ou melhor dizendo, da própria estrutura holossomática, né, da consciência. A projeção semiconsciente, quando a pessoa ela sai fora do corpo, mas ela não tem plena lucidez. Ela não saca, não cai a ficha de que ela está fora do corpo. Apesar disso, são experiências que podem trazer muitas informações, são experiências que podem ser muito úteis. Tá? O sonho lúcido, que hoje é um termo muito conhecido aí em vários meios, né? Ele seria um tipo de projeção semiconsciente, né? E temos a projeção consciente, que essa realmente é que interessa mais, né? É aquela em que nós estamos lúcidos, nós sabemos que estamos fora do corpo e, consequentemente, o aproveitamento da experiência é muito maior. Fora isso, qualquer uma dessas 3 projeções pode ser rememorada ou não rememorada. Na realidade, a maior parte das projeções que nós temos, sejam elas conscientes ou semiconscientes, não são rememoradas. Muitas pessoas saem fora do corpo, têm lucidez fora do corpo, mas quando volta, apaga tudo, 100%. Tá? Geralmente isso acontece por limitações do cérebro da pessoa para receber essas informações, fazer a transposição dessas rememorações. Em casos mais raros, isso pode ser uma coisa até planejada, certo? Pela consciência antes de renascer, né? Devido à natureza das experiências que ela tem fora do corpo, ela prefere não ter rememoração para que isso não cause perturbação na vida intrafísica. Porque aqui na nossa vida intrafísica, né, do corpo físico, nós temos que viver a nossa rotina, temos que trabalhar, estudar, tem família, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Então, se a gente tiver experiências muito impactantes
fora do corpo, para as quais a gente ainda não tem maturidade. Se tiver maturidade para processar isso, ótimo. Mas se a pessoa ainda não tiver muita maturidade, essas experiências podem prejudicar a própria rotina, né? Imagina, você vem para cá, volta para o corpo, e vai ficar o dia inteiro pensando na experiência que você teve lá, que foi muito impactante. Isso aí não é legal. E, além de ser rememorado ou não rememorado, a experiência pode ser uma projeção de mental soma, que é muito rara, mesmo entre projetores, né? A projeção onde você usa os veículos mais sutis. A projeção pode, geralmente, de psicossoma, e tem uma projeção que é chamada projeção lastreada pelo energossoma. É quando você sai fora do corpo, mas você está com tanta energia desse corpo energossoma que você se move muito lentamente, como, por exemplo, como se você estivesse dentro de uma piscina cheia d'água, então os movimentos são muito lentos, muito arrastados, né? Também não é muito comum esse tipo de experiência, não. O mais comum mesmo é a experiência de projeção de psicossoma. Vamos avançar, então. Com relação à lucidez, vejam que pode acontecer durante uma projeção o seguinte: normalmente, durante uma projeção, que seja um pouco mais longa, ocorrem flutuações na lucidez. Então, essa figura tenta mostrar isso. Eu posso sair fora do corpo de forma inconsciente, de repente eu fico semiconsciente, depois eu passo a ficar consciente e estou fora do corpo. Depois eu volto para o estado semiconsciente, inconsciente e volto para o corpo. Ou, enfim, são várias as possibilidades. Certo? Quando a projeção é muito rápida, aí você realmente observa, projeção consciente, tá, voltei. Mas quando ela é um pouco mais longa, essas flutuações podem ocorrer, certo? E isso, às vezes, é um dos fatores que causam justamente a dificuldade de rememoração. Muito bem, vamos avançar, então. Próximo slide. Bom, aqui são 8 formas de ocorrências de experiências fora do corpo. Como é que ocorre a experiência fora do corpo? Bom, ela pode ocorrer de forma espontânea, totalmente espontânea, um belo dia a pessoa se viu fora do corpo, né? Induzida por outra consciência, uma consciência intrafísica, uma pessoa, ou uma consciência extrafísica, por exemplo, um amparador extrafísico, um anjo da guarda, um mentor espiritual da pessoa, pode retirá-la do corpo com lucidez para que ela tenha uma experiência. Outra maneira, por meio de técnicas projetivas. Existem mais de 200 técnicas projetivas que podem ser usadas para sair do corpo físico. E também é uma maneira assim, muito usada pelas pessoas que estudam, que praticam as experiências extracorporais. Devido a uma EQM, EQM é a experiência da quase morte. Né? O que é isso? A pessoa sofre um acidente, e devido ao acidente ela sofre uma parada cardíaca, é até declarada às vezes como morte, mas nisso daí ela tem uma projeção muito lúcida, muito impactante, depois ela volta para o corpo é reanimado, através das técnicas de reanimação, o pessoal faz massagem, faz eletrochoque, né, o choque lá de a pessoa reanimar, o coração voltar a bater, e a pessoa volta para o corpo, e muitas vezes ela traz consigo a lembrança dessa experiência projetiva impactante que ela teve. Por meio da vontade. Essa aí é a forma mais rara de projeção, certo? É a pessoa que simplesmente ela deita o corpo, descansa o corpo físico e por meio da vontade ela sai fora do corpo. Tá? Então, é muito difícil. Eu não conheço nenhuma pessoa que consiga fazer isso. Na realidade, eu nunca conheci uma pessoa que pudesse fazer essa projeção ao seu bel prazer. Simplesmente relaxando o corpo e saindo a hora que quiser. É muito difícil. Mas eu tenho certeza que existem pessoas assim. Induzida pela incidência de ondas cerebrais gama. Então, isso é uma descoberta recente, né? Se você pegar, induzir, colocar uns eletrodos na cabeça da pessoa, pôr ela relaxada, né? Pôr ela quase dormindo, ou dormindo mesmo, e você induzir nela umas ondas de alta frequência, de faixa de 80 Hz, que são chamadas ondas gama, né? Não tem nada a ver com raios gama, certo? Então, isso aí produz o chamado sonho lúcido. Tá? Então, ela começa a ter sonhos lúcidos, que poderia ser um tipo de projeção consciente ou não. O sonho lúcido, ele pode acontecer como a pessoa sabe que está sonhando
E, nesse momento, ela pode estar tanto dentro do corpo, quanto pode estar fora do corpo. Tá? Então, essa é uma maneira de induzir sonho lúcido, com ondas cerebrais mesmo. O despertamento extrafísico, essa, por exemplo, é a forma que mais me ocorre hoje. Eu, de repente, estou numa projeção subconsciente, de repente, opa, peraí, eu estou projetado, eu estou fora do corpo, né? Então eu despertei extrafisicamente. Né? Geralmente comigo isso acontece também assim, de repente eu olho assim e sinto as vibrações do braço, e essas vibrações eu estou fora do corpo. E, por fim, pela ingestão de drogas. Né? Existem algumas drogas psicoativas que promovem a projeção consciente. Só que essa projeção consciente geralmente é uma projeção que é misturada com muito onirismo, certo? E essas drogas podem gerar efeitos colaterais, podem deixar a pessoa perturbada, podem deixar ela, enfim. E tem algumas desses princípios psicoativos que estão em plantas, outros são sintetizados no laboratório, e é o tipo de abordagem que nós não recomendamos, porque pode levar a uma série de problemas para a pessoa. Mas, enfim, essas projeções por meio de drogas é algo que é muito antigo, vem de milênios. Milênios existem práticas de se fazer esse tipo de experiência induzida por drogas. Bom, então esses são os 8 tipos de projeção. Vamos passar para o próximo slide. Afinal de contas, quantas pessoas têm projeções, né? Ou experiências fora do corpo? Não são muitas, tá? As últimas estatísticas mostram que 14% das pessoas, de modo geral, têm experiências fora do corpo. Agora, nesses 14% estão incluídas todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que só tiveram uma única projeção acidental, fortuita ao longo da vida. Se você for tirar daí as pessoas que tiveram várias projeções, esse percentual cai bastante. 55% das pessoas têm projeções semiconscientes. Tá? E, consequentemente, os 45% que sobram são as pessoas que não têm projeção nem semiconsciente elas têm. Só tem sonhos ou pesadelos que elas poderiam relatar, certo? E depois a gente vai mostrar qual é a diferença entre sonho e projeção consciente, ou EFC, para vocês entenderem. Vamos avançar, então. Muito bem. Justamente, vamos ver qual é a diferença entre experiência fora do corpo, projeção lúcida, né, e sonhos. Bom, as experiências fora do corpo conscientes, você tem o predomínio de imagens objetivas, ou seja, você vê a paisagem, o local, as pessoas, as consciências extrafísicas, você vê elas com uma nitidez boa, às vezes até melhor do que aquela que você vê aqui. Tá? Nos sonhos, há um predomínio de imagens simbólicas. Então, você vê símbolos, imagens arquétipas, né? O Jung explorou muito isso. Você vê cores, imagens muito fortes, mas você vê as pessoas não têm a face bem definida, as imagens não são definidas, é tudo embaçado. Então, essa é uma diferença boa. Outra diferença, experiência fora do corpo consciente, há uma sequência lógica e cronológica dos eventos. Quando você retorna para o corpo, você consegue contar a experiência. Início, meio e fim. Sonho é muito mais difícil de você buscar uma sequência lógica e cronológica. Você acorda, tive um sonho, como é que foi? Foi assim, mas eu não sei se foi antes ou se foi depois, sabe? É uma confusão. Eu costumo dizer que é um samba muito doido, né? Muito bem. Na projeção OFC consciente, o projetor tem grande controle sobre o que se passa com ele. Você decide, vou ficar aqui, não, eu vou para lá, não, eu vou para lá, não, eu vou com você, não, quero falar com você, quero te fazer uma pergunta. Né? No sonho, há muito pouco controle sobre o que se passa. Né? Você não sabe se vai ou se fica, você não tem controle sobre as coisas, os eventos oníricos, né,
durante o sonho, eles te engolem, levam você, você vai ao sabor dos ventos, né? Na FC consciente, o projetor sabe que está fora do corpo. No sonho, a pessoa não sabe que está sonhando, ela acha que está vivendo a realidade. Na FC consciente, o pensar é normal e muitas vezes é racional. Você pensa com toda a racionalidade, com toda a lógica. Você vê, não, peraí, isso aí não faz sentido. Não, isso não está certo. Ó, isso aqui é bom. No sonho, você pensa de forma confusa, você muitas vezes é levado pelos instintos, né, pelo medo, pela possessividade, pelo ciúme, pela raiva, certo? E, por fim, na FC consciente, ela pode ocorrer, ficou faltando ali, pode ocorrer a manipulação de energia, né? Ficou escondidinha ali a palavra energia, mais abaixo. Pode ocorrer a manipulação de energia. Então, você pode mobilizar energia, fazer um estado vibracional, que é uma técnica, né? Uma ativação de energias fora do corpo, você pode exteriorizar energia para a consciência, para um objeto, e no sonho não há mobilização de energia, você não se liga em fazer isso, né? Então, o sonho é isso. O sonho é aquela experiência que é assim. O que eu tiro de proveitoso do sonho? Você tem que, como que, se espremer aquilo ali para, por meio de interpretação das imagens, da simbologia, tirar algum proveito daquilo ali, se é que é possível. Na experiência de projeção consciente, você tem um proveito, né? Você tem um relato projetivo, você tem experiências. Muitas vezes, você pegando uma pequena projeção que você teve, um relato pequeno, de uns poucos, 2, 3 parágrafos, você lendo aquilo ali, 10, 15, 20 anos depois, você vai reler com outros olhos e vai ver, nossa, olha só o que foi que aconteceu comigo. E você tira todo um significado daquilo ali, tá? Muitas projeções, às vezes, ao longo do tempo, você vai vendo que elas são recorrentes, elas ocorrem novamente, com o mesmo significado, com o mesmo sentido. E aí você vê que tem uma informação maior ali contida naquela experiência. Vejam que, no meio dessas duas experiências, sonho e experiência de FC consciente, nós temos as EFCs semiconscientes, as projeções semiconscientes, que podem ser muito úteis também, desde que você saiba explorá-las, desde que você tenha o registro delas, certo? Porque nem sempre nós teremos uma lucidez que estamos fora do corpo, mas se houver alguma informação útil ali e você registrar, essa informação também poderá ser usada de alguma forma ao longo do tempo. Vamos avançar, então, mais um pouquinho. Ok, muito bem. Então, aí vem algumas questões, né, já me antecipando aí, possíveis perguntas. Para que ter experiências fora do corpo? Para que buscar promover experiências fora do corpo? O que se ganha com isso? Para que eu vou mexer com isso daí? Né? São perguntas que muitas pessoas fazem. Muito bem, vamos avançar. O slide aqui ficou um pouquinho distorcido, mas tudo bem, não tem problema. Olha só. Você tem projeções conscientes para expandir sua consciência, expandir a sua capacidade de percepção e de cognição. Então, isso daí vai significar o quê? O que é essa expansão de consciência, né? Que, inclusive, muita gente fala. Significa que você poderá se manifestar em estados de superconsciência. Ou seja, é possível, não é comum, mas é possível, numa projeção consciente, você ficar em estado de superconsciência, perceber coisas, se ligar em coisas que aqui você nem sequer conseguiria pensar ou se ligar, né? E com isso vem o quê? Informações novas para você. A rememoração de eventos significativos ocorridos em existências passadas. A pessoa que tem muitas projeções, é quase certo que ela vai ter contato com essas experiências de vidas passadas. Por quê? Você sai fora do corpo, livre do restringimento do corpo físico, é fácil da gente lembrar de existências anteriores. E aí começam a vir as lembranças dessas existências anteriores, que a gente pode chamar de retrocognições. E aí você começa a lembrar das suas vidas passadas. Começam a vir flashes, podem vir flashes muito rápidos, podem vir informações mais completas,
seus amparadores extrafísicos, que ajudarão você ao longo da sua missão, da sua vida, poderão patrocinar experiências desse tipo. Por exemplo, numa determinada experiência que eu tive, eu via uma foto minha, né, de como eu era na minha última existência. Era uma foto realmente, preto e branco, inclusive, né? E então, quer dizer, como é que é isso? Eu vi uma foto preto e branco minha, então, quer dizer, é bem possível que um amparador tenha me mostrado isso. Olha como é que você era diferente, sua aparência era bem diferente, tá vendo? Certo? Então, é comum os amparadores mostrarem essas retrocognições para que a gente vá tomando contato com essas vidas passadas, veja coisas que a gente precisa ajustar, coisas que a gente precisa melhorar. O contato com consciências extrafísicas muito evoluídas, né? Então, voltando àquela questão lá, por exemplo, que eu perguntei para a consciência lá, né, extrafísica, qual é a natureza da matéria extrafísica? Bom, vai que eu consiga, né, encontrar a consciência dessas mais esclarecidas e ela consiga me explicar e eu consiga voltar ao corpo trazendo essa informação. Isso aí pode ser o início de uma linha de estudo, né, nessa área de física e extrafísica, né, que pode ajudar muitas pessoas, né, na medida que isso venha a ser divulgado, né? Voltamos para o vídeo, né? Vamos ver se a gente volta aí para a apresentação. Mas, enfim, vamos prosseguir, né? Outra possibilidade que existe com a projeção consciente é a questão de nós aproveitarmos a projeção como um sistema de apoio à decisão. Tá? Isso é uma coisa que eu uso muito. Como assim? Vejam, por exemplo, eu fui ministrar uma palestra numa instituição aqui em Brasília, né? E aí o pessoal me convidou dessa instituição, me convidou, olha, você não quer participar da nossa instituição? Aí olha, eu vou pensar, né? Vou pensar, depois eu respondo e tal. Mas aí o que acontece? Eu já não tinha nenhuma intenção de participar da instituição. Eu fui lá para ministrar a palestra. Mas então, o que eu faço? Bom, vamos ver. Eu tenho alguma projeção consciente ou semiconsciente que mostre que, de alguma forma, eu estou participando ou vou participar dessa instituição. Se eu não tiver essa experiência, né, eu não vou tomar a decisão de me vincular a essa instituição, porque eu não tenho nenhuma informação extrafísica que corrobore aquilo. Então, a gente usa a experiência fora do corpo como um sistema de apoio à decisão, para tomar decisões aqui na nossa vida intrafísica. Eu não sei se eu perdi o contato aqui com o Wilton, né? Não sei o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui se nós ainda estamos online, né? Não sei se está transmitindo ainda. Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui. Não estou vendo aqui, vamos ver. Pronto, voltamos. Voltando aqui. Ô, Wilton, nós ainda estamos no ar? Estamos sim. Caiu a minha Bem. internet aqui. Ah, tá. Muito bem. Como você sumiu, eu não sabia, né? Eu não abri a página aqui do Facebook, né? Para não gerar eco, né? Por isso que Estamos aberto. Continua. Mas então Vou tá, a gente voltar. estava falando sobre lá na apresentação, né? A gente estava falando sobre assim, para que fazer projeção consciente, né? Uma outra possibilidade também de rememoração que a gente tem é da gente rememorar, né? A vida que nós tivemos antes de reencarnar, antes de renascer, né? Era aquela lá mesma que você estava mostrando, né? Certo. Ok. Vamos botar aqui esta. Vamos lá. Vamos lá. Eu perdi o slide. É esse.
É isso, essa aí mesmo, né? Então, a gente pode rememorar, por exemplo, o período intermissivo, antes da gente nascer, e levantar informações sobre a nossa missão, né? O que que a gente tem que fazer aqui, né? É, o esclarecimento acerca de questões ainda obscuras relacionadas à própria vida, né? Com relação a essa missão, com relação a vidas passadas, o contato maior com o grupo evolutivo, as consciências com quem nós renascemos, que estão ligadas a nós, de outras vidas, e que vão nos ajudar ou vão participar da mesma missão que nós nos propusemos a exercer nessa vida. Então, essas são algumas das possibilidades que nós temos com a projeção lúcida, certo? Tudo está relacionado à expansão das nossas capacidades, consequentemente, a possibilidade de nós entendermos o contexto da vida em que nós estamos inseridos de um ponto de vista maior, mais amplo. A gente sai daquela interpretação bairrista, por vezes, que a gente tem. Ah, não, eu sou um brasileiro que vivo aqui nessa cidade de Brasília. Tá, e daí? Mas quando você sai para fora do corpo, você tem contato com outras consciências, eventualmente extraterrestres, vai num outro planeta, isso é possível, é projeção chamada exoprojeção, projeção para fora do planeta Terra, vai para outro planeta, lembra de vidas passadas, certo? Vidas em que você teve em outros planetas. Então a sua cabeça começa a abrir, a sua mente começa a se abrir para ideias novas, e isso melhora o seu processo evolutivo. Você começa a processar essas ideias mais avançadas, seu processo evolutivo deslancha. Vamos avançar, então. Aqui são apenas alguns exemplos, né? Exemplos de aquisição de informações durante experiências fora do corpo, né? Que tipo de informação a gente pode obter fora do corpo? Acesso a composições musicais e artísticas inéditas, certo? Muitos músicos e artistas usam essas experiências, às vezes ele acorda, tive um sonho que eu vi uma partitura linda, aí o camarada é músico, ele consegue reproduzir. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas eu não sou músico, eu não consigo reproduzir as músicas que eu ouço fora do corpo, né? Muitas vezes são músicas inéditas que não existem aqui, artista, a pessoa que pinta, que faz escultura, então, de repente, ela vê coisas diferentes no extrafísico que ela pode reproduzir aqui. Inspirações para escrever artigos e livros, ou produzir peças de teatro, ou fazer cinema também. Tá? Alguns filmes foram tão influenciados por sonhos, por projeções, que eles são justamente os próprios diretores, os autores, eles colocam lá o filme como sendo um sonho realmente, uma projeção, certo? De tão influenciado que ele foi por aquela experiência que ele teve. Esclarecimentos sobre eventos históricos do passado, conhecidos ou não na dimensão intrafísica. Várias vezes eu tive contato com eventos históricos, alguns conhecidos, outros não, de pegar isso na dimensão extrafísica. Por exemplo, Plotino, né? Uma dada projeção, eu cheguei lá num prédio antigo, clássico, daqueles romanos clássicos, e tinha lá um quadro na porta, um quadro de um homem, e eu, quem será esse cara? Aí veio na mente, Plotino, né? Nunca tinha ouvido falar nesse camarada, né? Plotino, será que esse cara existe? Aí depois entrei ali, vi várias outras coisas, né? Mas além desse nome de Plotino, ainda veio uma informação, foi assim, Plotino foi uma pessoa que pegou todo o conhecimento espiritual que existia, espalhado, juntou, aglutinou tudo num corpo de conhecimento só. Pô, legal. Aí eu voltei, né? Despertei e fui ver. Quem é que esse cara? Aí fui ver, ele estava lá, né? O cara não existia, não é que o cara existiu mesmo. Ele era um filósofo chamado, da linha chamada neoplatônica, e ele fez exatamente isso. Ele pegou todos os conhecimentos que havia na época e unificou isso daí num corpo de conhecimento só, que na época era chamado de neoplatonismo, né? Uma mistura de filosofia com crenças religiosas, né? Então, eu tomei contato com ele através disso, né, de uma projeção consciente. Né? Agora, às vezes, a gente pega informações inéditas que nem estão registradas aqui na dimensão intrafísica. Inspirações para a construção de artefatos tecnológicos, é possível também. De vez em quando eu tenho umas projeções, né, como eu trabalho nessa área de TI, eu vou nos laboratórios extrafísicos aí, onde tem uns instrumentos curiosos, aparelhos que não existem ainda aqui, né?
Então, uma pessoa que seja um inventor, né, ela pode ir num lugar desses e se inspira para criar alguma coisa nova aqui. Esses são apenas alguns exemplos de tipos de informações, então, que nós podemos pegar durante projeções, né? Vamos avançar, então. Próximo slide. Já estamos quase terminando, né? Eu acho. Agora, tem sempre aquelas pessoas, né, já me antecipando, né, que falam assim, quais são os riscos, né, de eu fazer projeção consciente, né? Geralmente os riscos são muito fantasiosos, né? Como eu tenho aqui, eu coloquei essa figurinha aqui lá no livro, né? Então, as pessoas acham, né, as pessoas desavisadas, que estudaram pouco, conhecem pouco o assunto, inclusive muito no espiritismo isso acontece, né? Elas acham que ter projeção é perigoso, porque você vai encontrar um obsessor que vai cortar o seu cordão de prata, e aí você vai morrer, né? Como se isso fosse possível, né? Então, o cordão de prata ele não se rompe fácil, não. Na realidade, quando a pessoa chega à morte do corpo físico, é necessário uma equipe de amparadores para terminar de desconectar ela do corpo físico, para romper esse cordão de prata. Então, não é uma coisa fácil acontecer que você vai chegar com uma para-tesoura e dar uma tesourada lá e cortar o cordão de prata do projetor, isso aí é quase impossível. Na realidade, é raro você ver um cordão de prata, você mesmo ver seu cordão de prata numa projeção, isso é muito raro. Eu já vi, mas é muito raro, tá? É até difícil de se ver. Não vou deixar você voltar para o corpo, né? Então, quer dizer, as pessoas acham que vou sair do corpo, não vou saber voltar. Olha, qualquer coisa que você faça, você volta para o corpo. É justamente o contrário. Quando você se projeta, você não pode querer voltar para o corpo, porque se você pensar no corpo, você volta na mesma hora, certo? Então, a gente tem, e as projeções geralmente são muito rápidas, entende? Então, você tem que fazer o máximo para ficar projetado o mais tempo possível, certo? Qualquer pensamento do corpo, qualquer distúrbio, se alguém encostar no seu corpo na hora que você está projetado, você volta na mesma hora e muito rapidamente. Vão entrar no seu corpo enquanto você se projeta, né? Então, quer dizer, a pessoa, será que se eu sair fora do corpo e ver um espírito obsessor e entra dentro do meu corpo, também não vai acontecer isso. Na medida que qualquer distúrbio ocorra no seu corpo físico, uma consciência se aproxime dele, você vai voltar rapidamente, porque isso é um processo parafisiológico, né? O cordão de prata vai tensionar na hora e vai te puxar para dentro do corpo e ninguém vai poder entrar no seu corpo, no seu lugar, né? Então, isso aí são riscos fantasiosos que não fazem sentido. Às vezes as pessoas falam assim, né, até em palestras, né? Não, porque o desdobramento é muito perigoso, a pessoa vai ficar desequilibrada. Como assim desequilibrada? Pelo contrário, pesquisas mostram que, pesquisas científicas, né, que as pessoas que têm sonhos lúcidos, vejam que na ciência, como eles não podem admitir a existência da projeção consciente, né, a ciência não está nesse nível ainda, eles chamam isso de sonho lúcido. Então, pesquisas mostraram que as pessoas que têm sonhos lúcidos, elas são psicologicamente mais estáveis, mais equilibradas do que as pessoas que não têm essas experiências, certo? E faz todo sentido, né? Quem tem uma visão, uma expansão maior, ela tende a ser mais serena, mais equilibrada do que quem não tem, quem vive só na correria do dia a dia das questões intrafísicas, né? Das questões meramente materiais. Vamos avançar? Muito bem. Antes de falar sobre isso, mas afinal, existem riscos reais para a projeção consciente? Existem alguns riscos, sim, mas são muito raros, tá? Vocês podem depois pegar lá no livro, né? E no e-book e lerem, tá? Mas os riscos não são tão grandes. O maior risco que pode existir é de você querer fazer coisas erradas fora do corpo, né? Por exemplo, se projetar para pegar informações confidenciais que estão guardadas em algum lugar, você se projetar para ir perturbar alguma pessoa, isso aí pode gerar processo de obsessão ou assédio contra você, né? Esses são os maiores riscos. Facilitadores das projeções. O que facilita ter uma projeção, né? Tem muitos itens, eu não vou ficar lendo todos eles aqui, mas assim, a pessoa tem uma vida mais ou menos equilibrada, com alimentação e beber e comer de forma regrada, equilibrada, né? Sem excessos. A pessoa está com o corpo descansado, ela não tem muitas preocupações mortificantes. Ai, meu Deus, estou sem dinheiro. Ai, meu Deus, estou doente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, né?
ela ter um pensamento mais tranquilo, né? Pelo menos se ela não tem, ela tem que, para ter uma projeção, ela tem que pacificar a mente dela, né? Ela tem que pensar em ter projeção, tem que ter pensamento positivo, né? Por exemplo, fazer meditação é uma coisa que facilita ter projeção consciente. Ela tem que estar motivada, né? Ela tem que estar com um pensamento positivo, ajuda muito, não está pensando mal de nada nem de ninguém, tá? Então, tem vários fatores que vão facilitar as experiências fora do corpo. Vamos avançar no slide. E o próximo slide é sobre dificultadores. Então, o dificultador é o quê? A pessoa sentir medo de ter projeção. Se ela tem medo, dificilmente ela vai ter projeção, né? Assédio extrafísico atrapalha muito. Às vezes a pessoa mora no local, não mora sozinha, mora com a família, e aí tem algumas pessoas da família que geram mais processos de assédio, tem um ambiente carregado, é um ambiente barulhento, é um ambiente desconfortável, ou é muito quente, certo? Então, esses fatores ambientais podem atrapalhar na realização da experiência. Fumar, beber demais, álcool demais, consumir drogas, isso aí, consumir remédios também, né, antidepressivo, qualquer remédio aí para que atue no sistema nervoso, tende a dificultar as projeções conscientes. Vamos avançar? Bom, tá bom. E técnicas projetivas? Existem várias técnicas simples que qualquer pessoa pode fazer. A técnica da postura projetiva é simplesmente a pessoa deitar em decúbito dorsal, quer dizer, de barriga para cima, com braços e pernas soltos, né, livres, né? Simplesmente ela dormir assim, ela já pode ter uma projeção. Muito simples. Autoprogramação mental. A pessoa pode, antes de dormir, né, antes de fazer seu experimento, se programar. Eu quero ter uma projeção lúcida e depois quero lembrar dessa experiência. Ela pode usar várias frases nesse sentido. Auxílio extrafísico, quer dizer, é o auxílio de um amparador. A pessoa também interessada, ela pode simplesmente se deitar antes de dormir e pedir para que seu amparador lhe ajude a ter uma projeção consciente. Ela faz uma evocação mental, né? Não precisa saber o nome do amparador, ou se é amparador, ou se é amparadora. Enfim, olha, eu quero ter uma projeção consciente, quero ver como é que é isso, se você puder me ajudar, quero ter essa experiência. E esperar, né? E o que mais? Técnica de Laberge. É uma técnica muito boa. Você, no meio da noite, acorda, digamos, 3 horas da manhã. Acorda, eventualmente usando um despertador para isso. Você sai da cama, toma um copo d'água, vai no banheiro, pega um livro, senta uma poltrona ou na beirada da cama e fica lendo. 20 minutos um livro, certo? Dá uma voltinha pela casa e tal. 20, 30 minutos depois, volta para a cama, certo? Dorme novamente, mantendo a ideia. Eu quero ter uma projeção lúcida. As probabilidades de você ter uma projeção lúcida em seguida são muito grandes. Técnica do estado vibracional. Então, a pessoa aprendendo a ativar esse estado vibracional, antes de dormir, deitada na cama, ela pode fazer a ativação de um ou mais estados vibracionais, e isso poderá proporcionar uma projeção lúcida também. Então, vejam, essas técnicas, assim como centenas de outras mais, nenhuma delas é totalmente garantida. Não existe uma técnica universal. Qual é a técnica que qualquer pessoa pode usar para ter projeção? Isso não existe. Por quê? Cada pessoa é de um jeito diferente. Tem um corpo físico diferente, o energossoma diferente, o psicossoma diferente, o mentalsoma diferente. As energias, o ambiente da casa dela são diferentes. Então, não existe nenhuma técnica que funcione bem para todo mundo. E outro aspecto, então, além de descobrir qual é a técnica boa para você é só através da experimentação mesmo, né? Você tem que experimentar várias técnicas, é a repetição. É necessário que você, para ter sucesso, repita a mesma técnica 10, 20, 30 dias, né? 30 dias repetindo a mesma técnica e não obteve nenhum resultado, aí realmente a coisa está difícil. Essa técnica aí acho que não funciona para mim. Tá? Mas então, para você chegar a essa certeza, você tem que ter experimentado muito. Vejam que, às vezes, o problema não é você.
ou a técnica, às vezes é o local em que você está. Por exemplo, aqui onde eu resido, em Brasília, é um local que é difícil para se ter projeção. Por quê? Primeiro, porque é um centro urbano, né, grande. Eu moro aqui no bairro Central, então tem muita gente em volta. Qualquer cidade tenha muita gente em volta, muitos pensamentos, muitas energias conscienciais dessas pessoas, junto com consciências extrafísicas, que naturalmente sempre existem também. Se tem muita pessoa, tem muita consciência extrafísica, então isso gera uma pressão que torna mais difícil você ter lucidez e rememoração com relação a projeções que você venha a ter. Além do mais, as energias aqui em Brasília, por motivos que eu acho que eu não preciso esclarecer, né, elas não são muito legais, né? Todo mundo só pensa mal de Brasília. Quando se pensa em Brasília, geralmente as pessoas não pensam bem, né? Só pensam nas coisas ruins que saem aqui da capital para o resto do país. Então, isso torna o ambiente naturalmente muito carregado. Então, ter projeção aqui é mais difícil. Então, vejam, para que eu tenha uma projeção aqui, geralmente eu tenho que usar alguma técnica. Agora, quando eu saio daqui e vou tirar um fim de semana, vou tirar umas férias e vou para um hotel que fique numa região assim que tenha muita natureza, muitas árvores, né? Ou então eu vou para uma praia, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho projeção com facilidade, não preciso usar técnica nenhuma. Não preciso nem pensar em projeção, eu tenho projeção com facilidade, certo? Então, locais em que há muita energia da natureza, energia do mar, das águas do mar, energia da floresta, facilita muito a realização de projeções, certo? Então, às vezes, o problema não é tanto a técnica ou é a repetição, o problema é o local em que você está, e esse tipo de coisa você vai ter que descobrir, né? Até que ponto o local em que você vive, que você mora, que você dorme, é apropriado para ter projeções ou não. Muito bem, vamos avançar. Né, aqui também a figurinha do livro que tenta resumir, né, as questões relativas à projeção, que são a questão do horário, né, o ambiente, um resumo de tudo isso que eu já falei, né? É importante fazer um registro das experiências projetivas, é muito importante isso, certo? Porque a tendência de você esquecer a experiência, toda experiência que você tem extrafísica pode ser uma projeção subconsciente, pode ser uma projeção consciente, pode ser até um sonho. Se você não registra assim que você acorda, provavelmente você vai esquecê-la em questão de algumas horas, ou no máximo em alguns dias você não vai mais lembrar, porque ela fica registrada de forma tênue no cérebro físico, né? Você, quando volta do corpo físico, você tem que transpor essas informações para o cérebro físico. Então, essa transposição nunca é muito bem feita. Então, se você não registrar, aquilo ali vai embora e você não perdeu a experiência. Para recuperar depois isso, fica difícil. Tá? Muito bem, vamos avançar. Bom, é necessário que a gente estude o assunto, certo? Antes até mesmo de fazer algum experimento projetivo. Aqui eu tenho exemplos de 10 livros, né? Peguei alguns dos livros que eu tenho, coloquei em cima da mesa, tirei uma foto, coloquei lá. 10 livros dos mais conhecidos aí no Brasil sobre experimentos projetivos. Muitos desses livros você pode encontrar na internet, né, que o pessoal vai colocando lá de forma legal e ilegal, né? Alguns estão para vender de forma de e-book na Amazon, né? Mas, enfim, é muito fácil encontrar esses livros, ou em sebos, certo? E você se informar, é bom você ler vários autores, as linguagens, as abordagens são muito diferentes, certo? Alguns livros são muito antigos, você vê que a concepção que a pessoa tinha na época era muito limitada, outros são bem mais recentes, tá? Então, se instruir é muito importante. Eu faço uma comparação dessa instrução, essa leitura de livros, é que nem você fazer uma viagem para outro país, né? Você vai vou para a França. Geralmente, o que a pessoa faz? Ela compra revistas, ela compra um guia da França, um livrão, né? E fica lendo lá como é que é a cidade, como é que são os hábitos, para você se preparar para a viagem. É a mesma coisa. Para você se preparar para uma projeção consciente, você tem que se instruir, saber como se comportar
fora do corpo, quais são os fenômenos com que você pode se deparar, como você deve reagir. Muito bem, vamos avançando. E, enfim, se você quiser saber mais, todas essas informações que eu coloquei aqui, desses slides, vieram desse e-book Elucidando a Experiência Fora do Corpo, esse terceiro livro da série. Essa série está com 10 e-books hoje, atualmente, né? Vão surgir outros mais. Você pode encontrá-los no site elucidando.metaconsciência.com. Esse Metaconsciência é um domínio que eu tenho, e tem alguns sites lá, um deles é o Elucidando. Né? Então, lá você entra, faz um registro e eu te mando, é enviado automaticamente os links para download dos 10 e-books. E avançando um pouquinho mais, quem quiser também, tem um último slide aí, né? Quem quiser também, tem alguns livros, né, que estão à venda na Amazon, no formato digital, ou então no Clube de Autores, no formato impresso, né? Que são o livro Experiências Fora do Corpo, que eu mostrei no início aqui. Tem também 2 livros sobre estado vibracional, né? O mais à direita é o mais antigo, e esse do meio é o Estado Vibracional para Iniciantes, para quem, olha, quero aprender a fazer estado vibracional, não sei nada sobre isso. Então, pode comprar esse livro Estado Vibracional para Iniciantes, que ali tem bastante informação para orientar você sobre como fazer essa técnica, tá? Então, gente, basicamente, o que eu tinha para mostrar era isso, né? E agora nós podemos tirar as eventuais dúvidas, esclarecimentos ou comentários que vocês queiram fazer. Rapaz, quando a gente pensa que sabe alguma coisa, que a gente descobre que não sabe nada. Que isso. Vamos aprender. Vamos estudar para aprender aí, para conseguir a consciência plena, né? Eu tenho algumas experiências já há algum tempo em desdobramento, né? Inclusive na área de cura, que era muito utilizado no GEPOL, no Grupo Espírito Portal da Luz, de onde nós somos oriundos. Uhum. Tenho aqui na casa de João várias experiências na prática da desobsessão, algumas práticas na área da apometria. Uhum. A gente utiliza algumas técnicas da apometria. Inclusive, quando você falou lá na natureza, nas plantas que podem ajudar, facilitar ou provocar, eu tomei já aquele chá 2 vezes, né, o ayahuasca, né, na primeira quase morro, só deu a cantada da borracha. Mas foi legal, no final foi legal. Na segunda vez eu tive uma experiência fantástica, uma experiência fora do corpo, um desdobramento, uma viagem astral, o nome não faz diferença para mim. Fantástica, foi muito bacana. Aí, quando o cara perguntou se queria a segunda dose, eu achava que estava bom, podia melhorar, e tomei a segunda dose, aí cai morro de novo. Mas é isso mesmo, faz parte. A gente busca aqui o conhecimento, e a gente vai ler aqui alguns comentários das pessoas, e a gente já passou um pouquinho do tempo, então não me perdoe a alguns que a gente não vai conseguir ler todos, né? Tem muitas boas noites, seja bem-vindo e tal. A Joséíla lá da Fazenda, né? No sonho meu, convidando a gente para ir lá, viu, César? Opa! Muito obrigado. Ela é fartura, viu? Lá é fartura. Lá é fartura. Tem muitas boas noites aqui da Francisca Nogueira, tem Bete Cavalcante dizendo grande César. O Márcio Lavareda, foi uma pergunta interessante. César, qual a projeção mais interessante ou esclarecedora que você já teve? Ixi, mas aí é difícil, hein? Foram várias. Eu já citei 2 aqui, né, que foram essas aí, essa que eu perguntei lá dos 7 corpos, teve essa outra em que eu perguntei a natureza da matéria extrafísica, o camarada não me falou, mas ele me deu a dica, olha, você tem que escrever, já requisitou essa informação, então às vezes você tem que requisitar esse tipo de coisa, né? Olha, teve um tipo de projeção que eu tive, só para colocar, foi 2 projeções muito interessantes, umas 2 ou 3, né?
Tá, vamos colocar algumas aí. Como eu falei para vocês, mental soma é o que a gente chama de mental soma, na realidade é um conjunto de corpos, né? Então tem um tipo de projeção que chama-se paraprojeção. Tá? Paraprojeção é assim, você está projetado fora do corpo de psicossoma, e aí você sai projetado do psicossoma com outro corpo. Tá? Eu já passei por duas experiências desse tipo, onde eu cedi o meu psicossoma extrafisicamente para que uma outra consciência usasse o meu psicossoma para poder falar, se manifestar com outras consciências que estavam ali naquela dimensão em que eu estava. Então, quer dizer, essa consciência que fez isso, ela tinha um corpo, um psicossoma, não sei que corpo ela está usando, mais sutil. Então, as consciências estavam ali, não conseguiam vê-la, não conseguiam percebê-la. Então, o que ela fez? Ela algum procedimento energético que ela fez que eu me senti sair do meu psicossoma. Agora, detalhe, sair do meu psicossoma usando um outro psicossoma, um corpo mais sutil, certo? Que tinha forma, tinha braços, tinha corpo, certo? E eu, na medida que eu saí, ela chegou, entrou e começou a falar pelo meu psicossoma. Numa dessas ocasiões, eu acho que ela falava em chinês. Olha que eu não falo chinês, né? Mas ela começou a falar chinês e eu ouvindo ela falar chinês, tá? Com essas consciências que Interessante, estavam. né? Se me permite aí um comentário, o Hermínio Corrêa de Miranda, no livro, agora me falhou o nome, mas vou contar a história que o nome Diversidade dos Carismas. No livro Diversidade dos Carismas, ele narra, analisa a vida mediúnica de uma pessoa que usou o pseudônimo de Regina. E uma das experiências que ele fala é que ela narra para ele um desdobramento, onde ela foi estar num local onde estava tendo uma assembleia e ela foi convidada à mesa, e à mesa ela fez o segundo desdobramento, é esse caso que você está falando, estou falando na linguagem do Espiritismo para ficar fácil para as pessoas entenderem. Né? Deu o segundo desdobramento e uma outra consciência, outro espírito, incorporou, né? Falou através dela naquela mesa. Então ela estava vendo a consciência dela, vendo alguém falando por ela, como você viu a pessoa falando chinês, e também tinha a consciência da outra atividade que ela estava fazendo lá. Isso é uma coisa muito interessante. Pois é. Muito interessante. E aí mostra para a gente que existem realmente outros corpos que a gente não consegue entender direito. É a fronteira do nosso conhecimento hoje, no início do século XXI, né? É isso. Quantos são esses outros corpos? Quais são as características deles? Para que eles servem? Como eles são usados? Como é que você faz uma projeção desse tipo por sua própria vontade? Enfim, isso daí é a fronteira, o limite do nosso conhecimento. Tem muito pouca informação sobre isso. Agora, projeções... André Luiz também fala numa situação dessa com aquele cara lá que eu tenho inveja dele, o tal de Raul, que sempre aparece nos livros do André Luiz de um segundo de desdobramento. Me perdoe a interrupção. O André Luiz mesmo, no primeiro livro dele, Nosso Lar, ele descreve isso, né? Ele tem uma projeção, ele sai fora do corpo, do psicossoma, né? E vai encontrar a mãe dele, que está vivendo numa comunidade extrafísica mais evoluída, né? Já desencarnado, né? Exato, exato. Então, quer dizer, isso aí é a fronteira do nosso conhecimento, são coisas que a gente tem que pesquisar. Agora, por exemplo, fora do corpo, eu falei essa experiência aí do Plotino, que para mim foi muito interessante, né? Descobri Plotino. Depois eu fui pesquisar a vida dele, né? E o camarada era projetor aí. O camarada era projetor, tinha projeções conscientes. Então, assim, depois disso eu fiquei desconfiado de que eu tenho alguma ligação com essa consciência chamada Plotino, né? Por isso vocês teriam me mostrado isso. Tá? Então, o Olivar, que é um grande... Você me perdoe, só para a gente andar, sim, senão a gente não consegue ler os comentários aqui. O Olivar, que é presidente de um centro espírita parceiro nosso aqui, Renascer, ele pergunta: a criança que tem um desdobramento involuntário corre risco? Quais? É uma experiência dele, porque parece que tem um sobrinho dele que
Então, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, né? Se ela tiver um desdobramento eventual, eu acredito que não tem risco nenhum. Agora, se a criança tem muito desdobramento, muita projeção, tem que acompanhar, certo? Para ver, orientar ela, ver o que está acontecendo. Porque tanto uma criança quanto um adulto, não importa, se a pessoa tem muito desdobramento, se ela não tiver maturidade para processar essas experiências, ela pode começar a ficar meio alienada da vida intrafísica, né? Um exemplo típico é a pessoa assim, que ela tem tanta projeção, né, que ela não quer mais ter a vida intrafísica dela, ela só quer ficar projetada, porque projetada ela pode ir a outro planeta, pode voar, pode ir onde ela quer, e aqui ela não pode, certo? Então, isso não é muito legal. Então, tem que acompanhar e ver, né, e ir tirando, e esclarecendo a criança, explicando para ela, olha, isso é assim, isso é normal, muitas pessoas têm, né? E vai vendo se ela está necessitando de algum tipo de esclarecimento maior, se esse artigo ali não está perturbando, né, o equilíbrio dela. Nossa amiga Ioneide Moreira, tem vários comentários dela, eu vou colocar esse, né? Recentemente se viu falando em árabe, participando de uma roda de dança. Pode ser uma lembrança Sim. dela de uma vida passada ou uma projeção? Ou os dois, né? Pode ser. O que acontece, né? Aparentemente é um flash retrocognitivo, né? Ela lembrou de algum período, ela não fala se foi numa projeção ou não, né? Mas ela lembrou de algum período em que ela viveu nessa época, né? E aí ela falava essa língua árabe, né? Provavelmente é isso daí, lembrança de uma vida passada, né? Mas teria que ver mais detalhes sobre essa experiência para a gente falar com mais propriedade. Ok. Nosso amigo Albert, gente muito boa, querido amigo Albert, ele acha muito interessante essa técnica, né? Muitas vezes acontece com ele que ele vai dormir assim de barriga e ele acorda com a sensação de queda. Como se Sim, a sensação de queda é devido à descoincidência, certo? Você sai fora do corpo e volta muito rapidamente, certo? Ou então simplesmente você saiu, foi projetado um tempão e na hora que você volta, dá essa sensação de queda. Isso é a reinteriorização do psicossoma. Normal. Normal. Nossa querida amiga Daiane, dizer que foi esclarecedor, eu fui entender melhor algumas experiências, né? E é essa a intenção. Daiane, essa fenomenologia projetiva, ela é muito vasta, tem muito fenômeno. Então, a gente tem que estudar muito, né? Para a gente poder entender aquilo que acontece com a gente mesmo, né? Um amigo aí dizendo, vem para os Estados Unidos também, ó. Quem sabe um dia eu vou aí ministrar umas projeções, umas aulas, né, palestras sobre projeção ou outros assuntos, né, quem sabe. E o Elias falando que estado vibracional é excelente. Realmente é uma coisa que a gente tem que estudar para compreender a vastidão. É muito bom, viu? Inclusive para quem faz trabalho mediúnico, é outra vida você, antes do trabalho mediúnico e depois você instalar alguns estados vibracionais. É outra vida, certo? Às vezes o médium sai do trabalho mediúnico sentindo pesado, carregado, né? Então ele instala um ou mais estados vibracionais melhor na mesma hora, sem ter que depender de mentor espiritual para vir, fazer limpeza, nada disso. Você mesmo resolve tudo. Tá? Então, é uma maravilha. Esse é o principal benefício que geralmente os espíritas, que são médios, colocam, né? Olha, é uma maravilha, é outra vida. Então, é bom aprender. Tem muita informação na internet sobre estado vibracional, no YouTube, eu mesmo tenho um canal no YouTube, tem vídeos explicativos, certo? Então, hoje em dia é muito fácil você aprender a técnica, né? É só se aplicar um pouquinho, certo? E vocês vão aprender e vão tirar os benefícios disso. Eu aplico estado vibracional há 30 anos, né? Então... A nossa querida Ivone do Amaral Pereira diz em suas palestras que tudo é padrão vibratório. Então, verdade. Padrão vibratório. E o que determina o padrão vibratório? Principalmente aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, tá? É isso. Se você conseguir pensar positivo, de forma positiva, e sentir só coisa boa o tempo todo, seu padrão vibratório vai ser uma maravilha o tempo todo.
Você contou aí algumas experiências suas, vou contar uma minha, se me permite. Opa, vamos lá. Rapidinho, né? Durante a reunião mediúnica, as minhas experiências são. Eu procuro deixar sempre dentro do trabalho ou então durante o sono. Durante uma reunião mediúnica, eu fui na casa de um cidadão, é famoso, o apartamento, não vou falar o nome porque ele é bem conhecido, né? Estava sendo tratado lá. E no apartamento dele, quando eu comecei a ver o apartamento, eu comecei a descrever os objetos, a forma, a arrumação e tal, e ele presente, confirmando que era daquele jeito mesmo. Inclusive uma decoração exótica com carrancas e com máscaras, aquelas máscaras em escudo da africano, né? Aquela arte africana e tal. E em dado momento eu cheguei até um quarto. E quando cheguei no quarto, quando eu adentrei no quarto, eu vi uma pessoa, uma mulher. E quando eu comecei a descrever aquela mulher, ele pediu para mim parar. Para. Não diz mais nada, não está certo. Eu gosto de citar esse caso porque foi um tanto constrangedor. Não era a esposa do cidadão, né? E ele acabou pedindo para a gente parar. É um dos problemas que a gente, dentro de uma projeção, um desdobramento, a gente tem que ter muita capacidade mental e absorver a instrução dos amparadores ou dos mentores, né, para que a gente não, em vez de trazer uma informação que vá fazer o bem, traga alguma que vá causar algum transtorno. É muito complexo esse assunto e eu prometo que vou me aprofundar mais, vou lhe explorar nossa amizade que se inicia agora, né, a simpatia que você... Vou cobrar aquela promessa que você fez ali em off para nós, né? Estou já mandando, né? Muito bem. Queria lhe agradecer, meu irmão, dizer que foi fantástico, foi muito bom, esclarecedor, abre-se um novo horizonte, né? Para quem trabalha com seriedade, para quem quer descobrir. Eu costumo sempre dizer, aqui nas minhas falas, que o espírita precisa conhecer o mundo espiritual, sair dessa superficialidade, dessa casca que se criou desse igrejismo, né? Criou-se uma casca e a gente não consegue, dentro do movimento espírita, passar dessa casca. Nós precisamos ter consciência, livres pensadores, para passar dessa casca, para resolver problemas que têm que ser resolvidos de uma maneira mais profunda. E eu acredito que... Pois não. Uma forma de fazer isso é assim: se a casa espírita em que a pessoa está, ou o movimento espírita que seja, não consegue proporcionar aquilo que a pessoa precisa, ok, a pessoa pode ir além por sua própria conta, né? Os livros estão aí, né? Tem outros espaços, tem cursos que ela pode fazer sem deixar a casa espírita em que ela está, e ela vai aprendendo, vai estudando, vai fazendo seus próprios experimentos. Tem muitos experimentos que a pessoa pode fazer sozinha, e aí ela vai crescendo, e aí ela leva esse crescimento dela para ser aplicado lá na casa espírita, né? Exatamente. Vamos esperar que o movimento espírita mude, né? Porque pode demorar muito tempo para mudar ainda. No seu ritmo, cada um vai no seu ritmo. Quando eu procurei a conscienciologia, me disseram que eu ia deixar de ser espírita, porque o Valdo Vieira deixou de ser espírita. Quando eu procurei a apometria, sabe que eu ia deixar de ser espírita, porque tem muita coisa na apometria que o espiritismo esconde e tal. Aí eu pensei que Cacumel botou isso, mas o conhecimento ele é neutro. Ele é neutro. O sentido do conhecimento, da prática do conhecimento é você, a sua personalidade, o seu caráter que dá. Então, sou muito mais espírita do que o que era antes de buscar esse conhecimento. Muito mais. Né? É por isso que é melhor a gente nos entendermos como assim, todos nós somos espiritualistas, né? Quer dizer, a nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, não é uma visão materialista, limitada pela matéria. Ah, nasceu, morreu, acabou.
e o que interessa são os prazeres da vida material ou os problemas meramente materiais. O espiritualista é a pessoa que vai além. Ele acredita, ou ele sabe, ou ele tem as evidências que ele conseguiu de que existe uma vida após a morte do corpo físico, de que existem outras vidas anteriores, de que tem a projeção consciente, de que tem bioenergias. Ele vai aplicando isso. Pode fazer isso em qualquer lugar, na casa espírita, na conscienciologia, no reiki, na Rosa Cruz, na maçonaria, em qualquer lugar. O que importa é que a pessoa realmente vá crescendo como ser humano, como consciência, tem que trabalhar seu processo evolutivo. Ela tem que se questionar: será que eu tenho uma missão para executar nessa vida? Se eu acho que tenho, que missão que é essa? De todas as missões são relacionadas a assistir outras pessoas, ajudar outras pessoas, ou espíritos, seja lá como for, né? Ajudar. Né? Então, como é que ela vai ajudar outras pessoas? E nesse processo dela ajudar é que ela vai crescer. É isso que todo mundo tem que descobrir e pôr em prática. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Isso é uma grande verdade, meu irmão. Isso é uma grande verdade. Ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Cada um está no seu degrau. Cada um está no seu cantinho. Quem quiser estacionar, estaciona. Quem quiser crescer, subir os degraus, vai buscar o crescimento. Meu irmão, muito obrigado. Foi um prazerzão lhe conhecer. Viu? Vamos nos aproximar mais, né? Vamos conhecer. Vou querer já fazer o convite para o retorno, para você falar um pouco mais profundamente de estado vibracional, porque é uma coisa muito importante que as pessoas entendam que o estado vibracional pode até afastar muita coisa ruim das suas próprias vidas, né? E trazer coisas boas, né? E isso é muito importante. Eu não estou falando materialmente, não, entendeu? Então, muito obrigado, meu irmão. Eu queria pedir para você agradecer e encerrar a nossa noite com uma prece. Pode ser? Vou tentar, né? Vamos tentar. Eu não costumo fazer muita prece, não, inclusive, principalmente em público, né? Mas vamos fazer, né? Então, vamos nos concentrar. Você aí que está na sua casa, no seu espaço, pode ficar de olhos abertos, pode fechar seus olhos, como você quiser. Vamos agradecer a Deus, a divindade, ao Criador do universo, ou seja lá como for que nós queiramos chamá-lo. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos amparadores, pela assistência que eles têm nos dado. Vamos agradecer as oportunidades que nós temos nessa vida, a oportunidade de estar aqui hoje, trocando informações, nos esclarecendo acerca de assuntos que são relevantes para nós. E vamos rogar a Deus que nos dê luz, esclarecimento, para que a gente consiga dar o melhor de nós, principalmente nos dias atuais, onde todas as pessoas estão sendo postas à prova, nessa época de pandemia, para que a gente possa levar um pouco de luz para quem não tem luz, para que a gente possa levar um pouco de esperança para quem está sem esperança, para que a gente possa ajudar a construir um mundo melhor, mais cheio de vida, de amor e de prosperidade em todos os sentidos e para todas as pessoas, independente de suas crenças, independente de suas religiões, independente daquilo que elas acham que deva ou não ser feito. Vamos tentar construir um mundo de paz, de amor, de entendimento, sobrepondo a luz às trevas, fazendo com que toda a humanidade cresça e que esse mundo se transforme num mundo de luz, um mundo de consciências, de espíritos felizes. É isso que nós
rogamos, é isso que nós desejamos. Meu abraço a todos vocês. E que assim Muito seja. obrigado a Nós que você, agradecemos. Wilton, aos Nós que agradecemos. amparadores que estiveram aqui presentes. Muito obrigado a todos. É sempre uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, irmão. Deus lhe abençoe. Eu fique em paz. Seja bem-vindo à nossa família. Tá bom? Obrigado. Até lá, irmão. Boa noite. Fique com Deus. Agradeço a todos, né, que estiveram conosco até agora. Como eu disse anteriormente, a fala do nosso irmão seria fantástico, seria uma experiência muito boa. Espero que, como eu, vocês tenham amado saber o que ele nos ensinou e o que ele nos deixou aqui para que nós nos conduzamos daqui para frente de uma forma diferente. Estamos juntos. Amanhã, nosso querido amigo Tarcísio Matos, está de volta assumindo aí com o Felipe. Muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus.